andando com os nossos pés aqui, mas vivendo tudo que já está disponível pelo reino a qual nós fazemos parte. Então hoje nós precisamos, primeira coisa, como temos estudado, visto na palavra de Deus nos últimos domingos sobre o reino de Deus, nós precisamos hoje entender o que precisamos fazer para então acessarmos tudo o que está disponível a quem faz parte desse reino. Em Mateus 6,10, venha o teu reino, a oração que Jesus nos ensinou, né? Depois do Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Estamos no venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, faz uns 3, 4 domingos, compreendendo melhor isso. Venha o teu reino, para que isso não fique apenas numa palavra jogada ao vento. O que significa venha o teu reino? Como é isso? Como é que o reino de Deus vai realmente funcionar na minha vida? O reino de Deus tem promessas, a palavra de Deus tem promessas, o reino de Deus é proteção, por isso que depois Jesus ensina nós orarmos, clamando pelo sustento, pela proteção. Nós vamos estar vendo isso de uma maneira mais intensa e profunda nos próximos domingos. Mas como é que o efeito do reino de Deus, com toda a sua beleza, com todo o seu poder, autoridade, como isso se torna real, concreto, palpável, verdadeiro, visível? Como é que o reino de Deus, que é invisível, se torna visível? Como é que os seus efeitos vêm na nossa vida? Então, vamos aqui mergulhar em 4 passos para que esse domínio do céu venha sobre a nossa vida. Então, vamos lá. Existem 2 passos que eles são relacionados à nossa questão interna. E o primeiro, eu quero falar sobre disciplinas espirituais. Primeiro passo, diga, disciplinas espirituais. O reino de Deus, ele não vai vir de qualquer jeito. O reino de Deus, ele não vai fazer efeito na nossa vida se nós vivemos aqui de qualquer forma. Nada na vida é assim, muito menos o reino de Deus. Nós temos que aplicar esforço. Quem aqui quer ser um marido lindo, abençoado na vida da sua esposa? Quem? Os jovens não querem, não? Quem é os jovens? Só os jovens agora, os solteiros. Quem aqui quer ser um marido top? Ó, as meninas, moça, quem quer ser uma esposa top? Levanta a mão aí. Serba em nome de Jesus. Mas ela vai ser de qualquer jeito? Não vai, né? Quem aqui quer ter uma família abençoada por Deus, suas gerações abençoadas? Diga eu. Glória a Deus. Mas não vai ser de qualquer jeito. Para nós sermos maridos abençoados, nós temos que fazermos aquilo que a Bíblia nos ensinou. Amarmos a nossa esposa como Cristo amou a igreja. E não é de qualquer jeito. E a mulher é a mesma coisa. Nós sermos pais, segundo o coração de Deus, não é de qualquer jeito. Não é? Ser mãe, ser pai, é um baita de um esforço, é ou não é? Às vezes, hoje em dia, alguns até nem querem mais ser pais, por quê? Porque é uma demanda gigante ter um filho. Mas é realmente uma inclinação de amor, de se doar de si mesmo em prol de um ser humanozinho que vai se tornar um adulto e vai formar as nossas próximas gerações. Então, tudo na vida tem um preço. Então, a vivência do reino de Deus, experimentar o reino de Deus tem um preço. E o primeiro passo é nós vivermos mais intensamente as disciplinas espirituais. Porque quem é espiritual precisa viver constantemente em disciplinas espirituais. E a primeira delas é o TSD, que a gente tem tanto falado, pegado no pé, porque nós não queremos ver membros de igreja. Deus me livre de ser pastor de membro de igreja. Deus me livre, eu falo isso com toda a tranquilidade. Deus me livre de eu ser pastor de evangélico. Deus me livre de ser pastor de pessoas que não crescem em Deus. E nossa missão é reconciliar pessoas com Deus, fazendo discípulos de Jesus. Eu tenho uma missão de ser um pastor de discípulos de Jesus.
Eu sei que nem todo mundo pensa assim, mas é o que Deus colocou em mim. Eu sei que a gente poderia ter o dobro de pessoas aqui. Era só falar algumas coisas de forma diferente, alegrar a alma, falar aquilo que as pessoas querem ouvir, né? Suprir suas necessidades. Como a gente faz com um filho, um bebezinho, vai lá só, bebê chora, a gente dá comida e tudo mais. É assim, mas a gente precisa treinar, como fazemos com os nossos filhos biológicos, nós precisamos fazer na nossa vida com os discípulos. Porque a chamada de fazer discípulo é para quem é discípulo. E discípulo não é multidão. E só se torna discípulo de Jesus se você tem disciplinas espirituais. E o próprio Jesus tinha o seu tempo a sós com o Pai. E nós? Se nós não tivermos perseverança e constância no tempo a sós com Deus, nós não crescemos em trazer o reino de Deus, o reino dos céus, o reino do Pai Celestial para a nossa vida. Então isso é fundamental. Você levanta mais cedo ou mais tarde, não sei, num certo horário, para ir para o trabalho, ou ir para a escola, ou ir para a faculdade. Você cumpre horários, você faz muitas coisas sem ter vontade. Sim ou não? Você faz um monte de coisa sem ter vontade. E eu não entendo por quê. Para as coisas do reino de Deus, eu não tenho vontade. Eu tenho que ter vontade. Você tem que fazer sem vontade, como você faz outras coisas também. E isso se você quer crescer como filho e filha de Deus. Então, crescer em maturidade espiritual é como aquela frase que eu falei esses dias. Constância, mesmo sem ter vontade, é a chave para níveis mais altos. Então nós precisamos imprimir essa constância mesmo sem ter vontade. Porque nós não ficamos olhando para o esforço ou pela dor, para a dor, para o problema, para a situação, para a entrega que temos que ter. Nós olhamos para o resultado final. Isso é maturidade. Porque passarmos por cima da vontade nos leva a resultados maiores que a grande maioria. É isso em tudo na vida, nas coisas espirituais não é diferente. Então, você precisa ter constância no teu tempo a sós com Deus. Um coração lançado em exclusividade. Um coração lançado ali para se separar, como Jesus nos ensinou ali, antes do início do ensino da oração, ali em Mateus 6, 5, 6 e 7, você vê ele ensinando exatamente isso. Então eu pergunto aqui, vamos lá, aquela pergunta que ninguém quer que eu faça, né? Quem aqui tem uma constância, pelo menos, vou jogar um sarrafo bem baixinho, tá? Constância de ter um tempo a sós com Deus, no mínimo 3 vezes por semana, 30 minutos por dia. Quem tem? Levanta a mão. Tá vendo? Nós estamos em 200 e poucas pessoas aqui e umas 7 levantaram a mão, 7, 8. Não chegou a 10. Eu desejo um dia perguntar isso para a igreja e a maioria levantar a mão. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Sim ou não? Então você vai sair daqui hoje com uma decisão. Amém? Amém ou não amém? Porque o objetivo aqui é que você tenha o reino de Deus na sua vida. Não vai ser de qualquer jeito, gente. O tempo a sós com Deus é o principal na vida de um cristão. É importante culto, é importante grupo de crescimento, é importante... Eu vou falar os outros 3 passos aqui, mas eu quero bater nessa tecla aqui. Não fique como aquela pessoa, vou fazer a ilustração aqui. Imagina se uma pessoa só come comida de verdade, arroz, feijão, salada, comida com as vitaminas certas, com as proteínas, só 2 vezes na semana. 1 vez na semana. 1 vez no dia. 3 dias na semana, 2. Se aqui a maioria não tem 3 dias na semana, nem meia hora com Deus, aí imagina. Aí no resto, come batata frita, fast food, aí come fast food nas notificações da internet, come um outro lanche mais pesado no podcast,
e isso não vai dar substância. Não vai trazer aquilo que você realmente precisa. E aí, quando vierem os maus dias, que eles vêm, fica no mato sem cachorro. Agora, eu tenho certeza que se você crescer no seu tempo a sós com Deus, você vai experimentar um reino de Deus vindo sobre a sua vida. Então, repita assim comigo, em nome de Jesus. Toda distração, todo foco errado, toda preguiça, vai embora da minha vida. Em nome de Jesus. Esse é o primeiro passo. Tempo a sós com Deus. E dentro desse primeiro passo, das disciplinas espirituais, eu quero dar um outro atalho para você. Coloca 1 Tessalonicenses 5,17 para mim, por favor. É um versículo com duas palavras. Orem. 1 Tessalonicenses 5,17. Vamos lá, me ajuda. Fica rápido no gatilho aí. Quando eu falar um versículo, já coloca. Orem continuamente, constantemente. O que é isso? Eu quero passar uma coisa para você aqui, para você começar a criar essa disciplina. Tá bom? Você quer receber? O que eu estou passando aqui para você é para você crescer e experimentar o reino de Deus na sua vida. O orar constantemente, ele é uma postura de você se inclinar para estar conversando com Deus mais momentos no seu dia a dia. Acontece ou não acontece da gente passar um dia inteiro e a gente acaba nem orando, nem falando com o Espírito Santo o dia inteiro? Acontece ou não acontece? Vem as coisas do dia a dia, vem as responsabilidades. E eu quero te instruir a você começar a treinar, a orar mais constantemente durante o dia. O que é orar? Conversar com Deus. Ô, Espírito Santo, essa situação aqui está difícil. Como é que eu vou fazer? Obrigado pela presença. Está lá no carro dirigindo, está lá no ônibus, está lá na moto. Vai orando. Vai conversando com o Espírito Santo. Se você tem uma dificuldade de lembrar, porque o dia é tão corrido, eu vou te dar uma sugestão. Faça o mínimo, como o Daniel fazia. Coloque lá o seu relógio para despertar 3 vezes no dia. Daniel orava 3 vezes no dia. Engraçado, né, gente? Muçulmano, quando bate a hora de orar, isso é uma vergonha para os crentes. Vamos ser sinceros. Os muçulmanos vão lá, bate a hora, não quer nem saber, pega o tapetinho, bota no chão, vai lá e vira para a Meca e começa a fazer a oração deles, disciplinadíssimos. E aqueles que têm o reino de Deus vão de qualquer jeito. Vai meia boca. Não, aqui não, em nome de Jesus, na sua vida não, amém? Então você vai sair de rios diferentes. Você vai sair com a mente transformada. Porque, coloca lá Romanos 12, 2, que fala que nós experimentamos a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, se nós temos o culto racional. O que é culto racional? É viver pelo propósito. Fazer aquilo que você tem que fazer, sem ficar na escravidão da vontade. E aí você vai lá para o teu tempo a sós com Deus, ou você está lá durante o dia orando mais vezes, botou o relógio para despertar 3 vezes, despertou, vai lá e bate um papo com o Espírito Santo, é só para te lembrar o despertador, que senão você pode esquecer. E aí ele te lembra, você para ali, começa a orar, bate um papo com o Espírito Santo, pede cobertura, ora pelo lugar, sei lá, o Espírito Santo vai te direcionar, mas para que você se mantenha em mais contato com o reino dos céus diariamente. Você acredita que quando você ora, Deus te ouve? Sim ou não? Ele falou que ouve. Se você acredita nisso, agora imagina se você crescer. Coisas simples, se você crescer na constância da oração. Eu vou dizer para você atitudes muito simples que vão ser uma transformação esplendorosa no teu ser. Então, a minha expectativa como pastor é que você saia daqui nessa noite mais conectada com o Senhor e atraia o reino de Deus para a sua vida e viva isso diariamente. Cheio da presença, através das disciplinas espirituais, que é o primeiro passo, que você vá para o seu tempo a sós com Deus, coloca lá um louvor, cada um tem um jeito, o tempo a sós com Deus, ele tem preço, de esforço, de tempo, mas ele não tem receita. O meu tempo a sós com Deus é de um jeito, da minha esposa é de outro. Eu vou lá, eu boto o louvor lá, às vezes boto um instrumental assim, às vezes é um louvor com letra, depende do momento, não tem receita. Mas boto lá para me desconectar dos barulhos, ou boto um fone.
eu me separo para Deus, pego a minha Bíblia, vou começar a ler a palavra, oro. Às vezes eu oro antes, às vezes eu oro depois, às vezes eu oro antes e depois, às vezes eu oro antes, durante, depois. Vou conversando com Deus, vou lendo a palavra, às vezes a palavra sobe como holograma, às vezes não acontece nada, às vezes acontece muita coisa, às vezes eu caio no mistério, às vezes é sequinho, sequinho. Mas o importante é que eu estou com Ele. A constância, a permanência é que gera o crescimento. Porque você vai sendo construído, você vai sendo reconstruído no seu espírito e, por consequência, na sua alma e no seu corpo também. Ao mover de Deus. Que tudo começa pela tua iniciativa. Então, vá para o seu tempo a sós com Deus, ore a Ele e vá, siga esse roteiro que Jesus está nos ensinando. A primeira coisa é declarar a grandeza do Pai nosso, crescer no entendimento dele como teu Pai celestial, recebendo essa paternidade. Você crescendo no entendimento de declarar a grandeza dele, santificado seja o teu nome. Você desejando que a vontade dele seja feita na sua vida, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Colocando isso para o Senhor e apresentando o teu dia a dia, as áreas da sua vida e falando, Senhor, qual é a tua vontade para essa, para aquela? Amém? Você indo para a palavra, pedindo para Deus te direcionar numa palavra, pega um caderno para anotar ou faz digitalmente, os que são agora do digital, anota no celular, mas desliga a notificação para não ser sugado ali por distrações. Vá lá, lê a Bíblia, anote. Tem dia que eu sinto que Deus não falou nada comigo ali, mas eu peguei a palavra de Deus e eu vou lá e copio o versículo. No mínimo eu copio o versículo e fico lendo eles. Porque sempre a gente é acrescentado. E aí vão acontecendo os mistérios. E aí, onde é que eu começo o papo hoje? Onde eu terminei ontem. E vou assim conversando com Deus. E aí daqui a pouco Deus vai lá, me leva para outra coisa e quero falar contigo sobre outra coisa. E começa. Às vezes Deus fala pela palavra, às vezes fala audivelmente, às vezes fala através de uma música. Deus fala de várias formas. E você vai desenvolvendo a sua audição espiritual, seu discernimento espiritual com a prática. Você precisa exercitar. Tudo na vida é com prática. Não vai ser de qualquer jeito. Se você quer o reino de Deus na sua vida, você vai, a partir de hoje, dar um passo a mais, um salto na sua prática do seu TSD. Amém? Se você não quiser, daí é problema seu. Mas se você quiser que o reino venha, você vai. Em nome de Jesus. Porque você faz um baita do esforço para conseguir dinheiro. Faz ou não faz? Para trabalhar. É nessas horas que a gente vê o quão importante é realmente a presença de Deus. Um dia eu tomei uma decisão. Eu falei, a presença de Deus é mais importante para mim do que tudo. Você quer saber? Mas eu tenho muita coisa. É nessa hora que você tem que orar mesmo. A gente vai aprendendo que o tempo a sós com Deus nos dá base. E atrai o reino. E as coisas complicadas são resolvidas de forma mais fácil. Deus age. Então é um insight que nós precisamos ter, que você precisa ter, para que você cresça no reino de Deus. Amém? Então, primeiro passo, disciplinas espirituais. Dar mais um passo nas disciplinas espirituais. Diga, dar mais um passo nas minhas disciplinas espirituais. Amém? Então, ore continuamente. Cresça em momentos de oração, em conversa com Deus durante o dia também. Tá? Mesmo em momentos corriqueiros. Segundo passo, transformação do seu ser. Foco, diga assim, foco na minha transformação. Porque é o seguinte, gente, uma pessoa que passa a ser reino de Deus, ela sempre estará em processo de transformação. E muitos cristãos param no processo e quando para, retrocede. Quem passa a ser um filho, uma filha de Deus, vai ser constantemente transformado no seu caráter e na sua postura espiritual. Então é preciso entender isso. Vamos lá, vamos ler 2 Coríntios 5,17. Bota lá. 2 Coríntios 5,17 fala que se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se faz novo. E aí então, como é que essas coisas já estabelecidas, novas no reino dos céus, elas vêm para a terra? Através desse processo de transformação. Porque não vem tudo de uma vez só.
Nós não somos transformados assim, ó. Não, é um processo. E aí nós vemos, então, ali em 2 Coríntios 3, volta um pouquinho ali. No capítulo 3 eu quero ler com você, versículo 16 em diante. Olha só. 3,16 de 2 Coríntios. Mas quando alguém se converte ao Senhor, quantas pessoas já entregaram a sua vida para Jesus? E levanta a mão aqui. Bem, então é contigo esse aqui, tá? Você que ainda não entregou a sua vida para Jesus ou está longe dele, toma uma decisão hoje, pega esse envelope que está aí na sua frente, preenche ou com caneta que está aí no paninho da frente, ou preenche digitalmente, aponta a câmera para o QR Code ali onde está passo de fé, você preenche, aponta a câmera e preenche tudo digitalmente lá. Depois leva esse envelope aí na frente, leva para casa. E aí você preenche para que você expresse essa decisão em Jesus. Para que você converta a sua vida. Se converter ao Senhor, não é se converter para uma religião, não é mudar de religião, não, misericórdia. Se converter ao Senhor é mudar a sua vida. Conversão. Não é mudar de religião. Conversão é você mudar o rumo em direção ao Senhor. Amém? Mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde há o Espírito do Senhor, Espírito com letra maiúscula, Espírito Santo, onde há o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Diga, em Jesus, eu sou livre. Livre de quê? De toda amarra. Livre de quê? Toda escravidão. Livre de quê? De todo mal. Livre dos traumas. Livre das dores. Livre de tudo que me impede de fluir na vontade do Pai. Livre de ser travado na minha vida, até por mim mesmo. Livre no Senhor. Quem está em Deus já recebe essa condição de liberdade. E nós precisamos mergulhar nessa condição que recebemos Jesus. Você concorda, sim ou não? Se está disponível. Essa palavra é verdade ou não é, gente? É ou não é? Então diga glória a Deus. Então, se é uma verdade para nós, nós vamos partir para cima de sermos livres em todas as áreas em nome de Jesus. Tem coisas que já fomos libertos. Tem coisas que ainda não, estamos no processo. Tem coisas que nem sabemos que precisamos ser libertos. E quer ver um exemplo bom? Quer ver um exemplo bom? Ó, se você sabe que você crescer em fazer aquilo que Jesus ensinou, ter o teu tempo a sós com Deus, todo mundo aqui é inteligente, sabe que se você buscar a Deus na sua intimidade, você vai crescer espiritualmente e exponencialmente. Sim ou não? Sabe ou não sabe? Então por que você não faz? Porque tem coisas que te travam. Tem pensamentos que você ainda não rompeu, tem atitudes que você ainda não tem, que você ainda está escravo da vontade ou escravo das ocupações das coisas externas. Ou você está ainda preso em coisas internas ou preso em coisas externas. Então, o que eu estou querendo dizer aqui? Que você precisa entender aquilo que você precisa ser liberto. Duas coisas nós precisamos entender nesse processo de transformação. A situação a qual nos encontramos agora e que impede que o reino de Deus venha. Precisa ficar claro. Segunda coisa, aonde a gente precisa chegar, que a palavra de Deus nos mostra. Então, decidimos entrar no processo de sermos livres de tudo aquilo que nos trava e buscarmos essa liberdade em Cristo e aprendendo a trazer o seu reino para a nossa vida de uma forma palpável, visível, concreta, experienciada, para que possamos testemunhar dessa ação do reino de Deus na nossa vida em todas as áreas, e é isso que Deus quer para você, em nome de Jesus. Que você, então, saia daqui, nesse momento, com uma clareza maior daquilo que precisa ser transformado, áreas que precisam realmente de libertação, de romper as amarras, e então entrar na nova vida em Cristo Jesus, aprendendo a trazer o céu para a terra. Você precisa ter foco nessa transformação. Diga, foco na minha transformação. E aí eu pergunto para você, quais são as 3 áreas hoje que você precisa de transformação no seu caráter? No seu jeito de ser. Você sabe? Sabe dizer uma? Quer ver uma forma fácil de achar, de encontrar? É só perguntar para o marido, para a esposa, para o pai e para a mãe.
Mas não pergunta agora não, para você continuar focado aqui, não dá problema. Pergunta em casa. E aí, o que você acha que eu preciso melhorar? Ih, mas tem que estar aberto para ouvir. Tem que estar desarmado, pronto a não... Ah, mas... Não, só escuta, faz cara de paisagem, como diz a minha esposa, né? E receba. Pega uma pessoa que é da sua intimidade, pergunta, o que você acha que eu preciso melhorar? E receba. Puf. O soco espiritual na boca do estômago. Eita, nós, estou recebendo um WhatsApp espiritual. Quantos maridos tem aqui? Quantos maridos? Para vocês. Levanta a mão aí, maridão. Em nome de Jesus, fica assim, receba essa unção aí. Todos os maridos vão dar um salto na sua vida como homem de Deus, em nome de Jesus. Você recebe? Recebe, né? Mas você tem que fazer uma coisa. Fica assim, Jesus ficou assim um tempão. Fica assim um pouquinho. O homem tem que crescer na perseverança. Fica aí, deixa cansar. Lembra de Jesus na cruz? Fica assim. É exercício. Vamos lá. Você vai perguntar hoje ainda, em nome de Jesus. Chegar em casa, você vai perguntar: amada minha, o que você acha que eu preciso melhorar? O que você gostaria? Hoje, se viesse o gênio da lâmpada e desse um pedido para você, o que você gostaria que fosse mudado em mim? E só recebe. Amém? Pode baixar a mão. Obrigado, meu irmão. Palmas para eles, palmas para eles. Agora as esposas dos que levantaram a mão, se tiverem aí, levanta a mão. Que eu tenho uma orientação para vocês. Não, eu tenho a parte mais pesada foi para eles. Levanta a esposa, a mão aí. Você aguenta um monte de coisa aí do marido? Dá para aguentar uma mão um pouquinho levantada. É teste, treinamento. Vamos lá. Você vai falar com sabedoria e amor, amém? Você não vai falar, aproveitar, o pastor falou, agora eu vou falar tudo que está engasgado aqui. Não. Você vai, amor, seria tão legal se fosse assim, se você mudasse assim, se você fizesse tal coisa. Eu me sentiria tão amada. Pronto, ó. Pode baixar, obrigado. Tá bom? Faz esse exercício em casa. Só em casa. Aqui não calma aí, calma aí. Concentra na palavra. Foco na transformação. Amém, queridos? Precisa estar visível. Visível para você o foco de transformação no seu caráter, na sua vida espiritual. O que Deus está trabalhando agora na sua vida? Você sabe o que Deus está trabalhando, lapidando você agora? Está visível ou não está? O que Deus está trabalhando em você agora? Em que nível Ele quer te levar? Porque nós estamos nesse processo de transformação. E você precisa dar foco a essa transformação. Versículo 17. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali a liberdade. E todos nós, com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem. Estamos sendo transformados de glória em glória, dia a dia, glória cada vez maior. Então não é a mesma glória. Então todos os filhos e filhas de Deus estão nesse processo de transformação, de glória em glória cada vez maior, mais cheios da presença, mais cheios do Espírito, mais conectados com o reino dos céus, mais cheios da presença de Deus, mais antenados àquilo que Deus quer fazer na sua vida e através de você, em nome de Jesus. Então foque nessa transformação. Então, não aceite ficar do mesmo jeito. Decida crescer e avançar. Sai da letargia, sai da monotonia, sai daquilo que você está acostumado e vá para níveis mais altos de transformação. Repita assim comigo, em nome de Jesus. Eu entro nesse processo de transformação, de glória em glória, cada vez maior. Amém? Graças a Deus. Uma salva de palmas para Jesus. Eita, nós! Ele é bom demais. Então, esposa, olha para os maridos aí e fala assim, ó. Foi tão bom te conhecer.
É dia dos maridos hoje. Por que isso? Por que foi tão bom te conhecer? Porque você já está profetizando que ele vai mudar. Usa a palavra profética, irmã. Amém? Ele vai mudar, não vai ser mais o mesmo. Vai melhorar. Em nome de Jesus. Eita, nós, hein? Tá bom. Então vamos lá. Vamos passar ali para Romanos capítulo 8. Estamos ainda na transformação em si mesmo. Vamos lá acelerar aqui. Romanos capítulo 8, versículo 5 em diante, diz assim. 8, 5 em diante, de Romanos. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada, nessa tradução, aspira o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito de Deus, Espírito, tem a mente voltada, ou aspira, o que o Espírito deseja. Está conectado com o reino dos céus. Aí, exatamente isso que nós oramos, venha o teu reino. Seja feita a tua vontade. Então você, com a sua mente voltada, inclinada, você aspirando a presença do Espírito Santo, você vai estar inclinado, vai estar percebendo aquilo que está no céu, está reservado para você. O caminho está aberto. E aí então você vai entendendo e vai lidando aqui no seu dia a dia, na sua própria vida, nos relacionamentos, você vai compreendendo a forma do céu de pensar, de agir e vai trazendo, isso vai conflitando com você. E mais ainda, Deus tem ferramentas espirituais, dons espirituais, Deus tem capacitações espirituais para você lidar com as coisas naturais a partir do governo do mundo espiritual, sobre tudo que é natural. Então tem situações que naturalmente você agiria na sua carne. Só que conectado com Deus, você não vai precisar fazer nada, é só orar. Ou muitas vezes você faria de um jeito, mas o Espírito Santo vai te ensinar a fazer de outro. E aí você vai agir na direção do Espírito e vai ser bem sucedido. Vai alcançar resultado. Mas se você não tem a conexão com o céu, você vai agir de outro jeito e vai dar com os burros na água. Vai sofrer. Vai agir do teu jeito e vai ficar pior ainda. Aquilo que você não queria que acontecesse vai acabar acontecendo. Então, mente voltada, aspirando as coisas do Espírito. Versículo 6, a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. É o que todo mundo quer ter. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus. Nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Ei, Jesus, tem misericórdia de nós. Eu continuo. Entretanto, vocês, diga eu, está falando com você. Vocês não estão sob o domínio da carne, amém? Mas do Espírito. Diga, eu estou sob o domínio do Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado. Mas o Espírito está vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês? Habita? Habita? Então o que acontece? Aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em você. E eu continuo, vai recebendo a palavra. Portanto, irmãos, estamos em dívida não para com a carne, para vivermos sujeitos a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Eu vou repetir. Se pelo Espírito fizerem. Quem é que faz? Quem é que faz morrer os atos do corpo? Você. É exatamente o que eu falei antes. Tem coisa que a gente faz dominado pela vontade, pelo desejo, pela vontade da carne, pela mentalidade da carne. E aí você precisa fazer morrer. Você precisa decidir. Não, eu não quero mais isso. Isso é arrependimento. O processo espiritual de crescimento no reino de Deus é arrependimento, cruz e ressurreição. O arrependimento é a gente olhar para a nossa condição e falar, Senhor, eu não quero mais isso.
Mudança de mentalidade. E aí então decidir a vontade de Deus. É uma decisão pessoal que vem com atitudes. E aí então, se a gente toma essa decisão, a gente então começa a experimentar da vida de Deus em nosso corpo também. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Quantos filhos de Deus tem aqui? Isso precisa acontecer na prática. E Deus está levando você hoje a dar mais um passo. Hoje é um culto de desafio, gente. É o culto de ensino e de desafio. Então, o primeiro passo para que o reino de Deus venha sobre você, qual é? Quem está ligado? Primeiro passo. Disciplinas espirituais. Diga, disciplinas espirituais. Fique conectado. Qual é o segundo passo que nós estamos falando agora? Transformação em mim mesmo. Diga, transformação. Vai lá, repete aí. Disciplinas espirituais e transformação. Foco na transformação. Amém? Terceiro passo. Crescimento na comunhão. Dar mais um passo na sua comunhão com o corpo de Cristo. Jesus falou em Mateus 18:20 que ele está presente onde tem 2 ou 3 reunidos em nome dele. Engraçado, ontem aqui no Reset, tivemos um tempo muito especial, muitos jovens aqui ontem, e aí tinha uma pergunta numa dinâmica que teve, e a pergunta era a seguinte: qual a forma que você, é uma resposta muito pessoal, era um momento de entrevistas, e aí a pergunta era, de qual forma você se sente crescendo mais em Deus? Palavra, oração ou comunhão? E a pergunta foi sorteada e caiu num grupo que tinha 3 pessoas novas na fé. E as 3 falaram assim, na comunhão. Porque na comunhão eu aprendo mais rápido. Conversando com as pessoas, eu entendo os ensinamentos, elas me falam e eu cresço mais rápido. Jesus está presente quando tem 2 ou 3 reunidos em nome dele. O próprio Deus é relacionamento, por isso que ele falou Pai nosso, não é Pai meu. O próprio Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, é relacionamento. E esse é um segredo do reino de Deus. O reino de Deus, ele é uma família. O reino de Deus, ele é a união de pessoas. E os filhos de Deus crescem em maturidade relacional. Uma das coisas que mais afastam as pessoas de Deus e da igreja são as decepções, são os traumas, são as divergências, são os medos de se decepcionar de novo, o medo de ser traído de novo, desconfiança, porque um dia alguém que parecia de Deus, ou até era de Deus, vacilou feio. Ou maus testemunhos de pessoas que se dizem cristãs. Eu vou falar uma coisa para vocês. Nada disso muda o princípio. Porque o princípio continua o mesmo, é na comunhão que a gente cresce. E eu quero dizer para você, já fui traído, já fui maltratado, fui desprezado, e vira e mexe sou. Isso não muda. Toda hora acontece. E vira e mexe vem uma situação para tentar dar uma facada na alma. É assim sempre. E a gente sabe disso. Então, como é que a gente não se freia? Porque a gente sabe que é assim que funciona. Porque a gente vai crescendo em maturidade espiritual que gera uma maturidade relacional. Porque quando as pessoas nos decepcionam, nos traem, nos ferem, claro, baseado na disciplina espiritual, estou me enchendo de Deus, da palavra, orando. Estou focado na minha transformação, porque eu sou o pior pecador. E é assim que Jesus nos ensina a ver. Olha só, está vendo os passos? Aí quando a gente entra no aspecto da comunhão, crescer em comunhão, eu já não sou afetado por essas coisas como a maioria é. Talvez você foi, e Jesus está falando para você hoje, você dá mais um salto, dá mais um passo. Porque as coisas velhas já passaram, e que tudo se faz novo. Então, que venha a cura de Deus sobre você. Aquela ferida que foi feita
que ainda está aberta, que vem agora a mão de Deus, o bálsamo de Deus, fechando, cicatrizando essa ferida, botando o pus para fora, cicatrizando. Mas sabe como isso acontece? Quando você fala, Senhor, me perdoa, realmente, eu tenho um ressentimento, uma amargura, uma situação aqui, eu fico cabreiro com a pessoa, ainda lembro e tal, me incomoda, estou com o pé atrás. Quando vejo a pessoa, quando lembro, eu fico assim, tem comportamento limitador. Isso é reconhecer. Arrependimento. E aí, sabe o que acontece? Você apresenta isso para Deus e fala, eu quero mudar, e Ele vem e age. Mas você decide não se frear mais por conta dessas situações. Porque o princípio não muda. E as pessoas novas na fé responderam, é a comunhão. Eu aprendo mais rápido. Eu vou dizer uma coisa para você. A comunhão é um processo de aceleração do seu crescimento espiritual. Se você já está em comunhão, quantos mobilizadores tem aqui? Levanta a mão. Mobilizadores, levanta a mão. Mobilizador de ministério, grupo, levanta a mão. Pessoas que se entregam aí, ó. Levanta a minha mão, quero ver vocês. Deus continue abençoando, derramando bênçãos sem medida, em nome de Jesus, amém? Palmas para eles, palmas para eles. Por que palmas para eles? Porque quem é mobilizador já deu um passo à frente, faz muito mais coisas do que as outras pessoas. Porque decidiram se doar mais para Cristo. Se doar mais em função da igreja. Tem gente agora na cantina, tem gente agora ministrando as nossas crianças, tem gente que veio antes para limpar, tem gente que chega mais cedo. Nós chegamos 7h pouco da manhã para estar aqui na banda e tudo mais e tal. Som, limpeza, jovens ontem, tal. Vários movimentos acontecendo, pessoas que se doam. É se entregar à comunhão. Nós precisamos de mais mobilizadores de grupo de crescimento. Cadê os mobilizadores de grupo de crescimento? É uma entrega a mais. Anfitriões. Gente, hoje existe dificuldade, as pessoas não querem nem abrir a sua casa para receber um grupo de crescimento. Então é preciso crescer no amor de Deus, para amar, para expressar o amor com todo o seu ser, com tudo que tem, com tudo que você é. E nisso você cresce. Quer saber a forma mais rápida de você crescer? Quer saber? Experiência de vida e baseado biblicamente. Você acompanhar alguém mais novo na fé do que você. Quer crescer igual um foguete? Se importe com uma vida, evangelize, acompanhe, discipule. Você vai crescer horrores. Pode ter certeza do que eu estou falando. Mas se você se mantém no mesmo processo que você está até hoje, nunca acompanha alguém, você vai ficar no mesmo nível que você está. Se você parou nos estágios, é aí que você vai ficar. Então eu quero te estimular a dar mais um passo na comunhão. Você não faz parte do grupo de crescimento? Decida estar não. Quer crescer? Anota aí no envelopinho, preenche lá, coloca lá, quero estar no grupo de crescimento. Só que hoje a gente tem grupos de crescimento cheios e está faltando mobilizadores. Tem gente chegando a rodo aí. E nós precisaríamos ter mais uns 10 grupos de crescimento. Hoje são 30 e lá vai fumaça. 35 com superlotação, a grande maioria. E precisamos de mobilizadores. Onde é que estão as pessoas mais maduras espiritualmente, que estão dispostas a entregar um pouquinho mais, se importar, para o crescimento da noiva de Cristo? Entendeu? Um passo a mais. Precisamos de pessoas no ministério infantil. Onde é que estão as pessoas para abençoar as crianças, para abençoar ali, servindo a igreja através da cantina, do De Amor, que são valores que a gente reverte tudo para a parte social, contraturno, Milano e as outras áreas sociais que nós temos. Então, tem potencial na nossa vida. Nós precisamos romper. Precisa de gente na filmagem, precisa de gente no som, recepção, estacionamento, em várias áreas. Isso que eu estou falando só a parte de culto, tem outras áreas também. Mas a questão é, você já se importou? Olha, eu quero servir, eu quero me entregar mais. Poxa, mas eu tenho tanta coisa. Tu escolhe o que você vai se envolver. Você gasta mais a tua vida com as coisas seculares ou com as coisas de Deus? É uma escolha. Agora, uma coisa eu tenho certeza, se você decidir gastar mais a sua vida, como a gente cantou antes, gastar a nossa vida para o reino de Deus, o reino de Deus vem. Isso é uma realidade. Estou aqui dando atalhos para você. Então, o terceiro passo, crescer na comunhão. Diga, primeiro passo. Qual é? Disciplinas espirituais. Segundo passo, transformação. Foco na minha transformação. Terceiro passo, crescer na comunhão. Dá mais um passo. Deus está te levando a dar mais um passo, gente. E último
passo aqui dessa noite? Ampliar a tua visão. E o que eu vou falar aqui talvez vai ser feijoada para algumas pessoas, mas eu vou ter que falar. Bom, na nossa vida espiritual, a grande maioria das pessoas enxerga só até onde vai o seu quadrado. Até onde vai o seu raio de ação. Algumas pessoas, algumas poucas pessoas, enxergam além do seu raio de ação. O que é isso? Porque na nossa vida pessoal, na sua vida pessoal, você tem ali, você está guerreando as suas guerras, sim ou não? Você tem responsabilidade, sim ou não? Quem tem conta para pagar aí? Diga eu. Pô, a gente fica preocupado para pagar as contas. Quem aí tem projeto na vida? Isso aí tem que ter mesmo. É isso aí. Vem o teu reino, Senhor. Mostra os teus projetos, teus sonhos. Supre as minhas necessidades. Show de bola. Isso é um nível. Agora tem um nível que é mais externo. Existe um nível de você enxergando a si mesmo como parte do reino de Deus. Você sai do egoísmo do teu quadrado, que essa é a palavra nossa, porque nós somos egoístas, nós somos autocêntricos. Essa é a nossa natureza, é a mente na carne, faz parte de nós. Aqui nós acabamos de ler sobre uma guerra entre carne e espírito. E nós temos que, como eu falei antes da transformação, nós temos que encarar isso. A minha alma tende a ter mentalidade da carne. E a minha tendência é o menor esforço. A minha tendência é olhar só para o meu, já não dou conta da minha situação, quem dirá dos outros. Não é o pensamento da carne, é esse? Mas de Jesus não é. Qual é o próximo nível de pouquíssimas pessoas? Se compreender, se entender como um participante do reino de Deus que está integrado, enxertado por Jesus numa família espiritual. Que no caso a nossa aqui é a IBG. E nós, como família de Deus, temos uma missão nessa cidade. Deus tem algo a fazer através das nossas vidas. Tem pessoas sendo salvas. Tem pessoas sendo transformadas. Tem pessoas sendo acolhidas por Deus. Quantos aqui encontraram Jesus esse ano? Levanta a mão aqui. Levanta a mão. Levanta, vem. Aqui, lá. Amém? As pessoas que crescem, ampliam a visão, não se enxergam só como ser humano ali dentro da sua casa, sua família. Crescem em compaixão, em se importar com aquilo que a sua família espiritual está vivendo. Dá importância para cada momento. Cresce em investir, em orar, em investir dinheiro, tempo. É esse exemplo que a Ana Paula deu antes ali na oferta. É um de vários exemplos que tem aqui na igreja. Pessoas que se entregam, que investem. 2 Coríntios, coloca para mim, 2 Coríntios 9, 10. Porque se a palavra de Deus ela é verdadeira, se ela é fiel, você confia nela, ela diz assim, porque aquele que supre a semente é o que semeia. Aquele que supre a semente, a quem? A quem? Semeia. E pão o que come. Ele não somente suprirá, ele multiplicará a semente. E tem um propósito, fará crescer os frutos da justiça. No versículo seguinte fala que o resultado de tudo, pode colocar lá, é graças a Deus. Pessoas conectadas com o seu reino, com o Pai do reino. Então, resultado está aqui, é lindo. Está no versículo seguinte. Mas deixa esse aí. Pode deixar, olha lá. Ação de graças a Deus está no final do versículo 11. Mas foca aqui. Aquele que supre a semente a quem? Semeia. Tem gente que come a semente. Semente do dinheiro, semente de tempo. Semente de habilidades, dons. Tem gente que está enterrando o dom aqui. Estava! Em nome de Jesus. Hoje é uma noite para você decidir. Chega de eu guardar a semente. Ou de eu comer a semente. Eu vou semear. E aí, sabe, quando Deus olha alguém que semeia a semente, ele não somente supre, mas ele faz multiplicar. Por quê? Porque tem propósito do reino de Deus aqui na terra. E às vezes a nossa vida espiritual não multiplica, não cresce, a vida material em muitas áreas, as áreas da nossa vida
vida pessoal, vida financeira, vida familiar, sonhos, planos, propósitos, às vezes não multiplica, não rompe da forma coesa, harmônica, na direção da vontade de Deus. Por quê? Porque nós não entregamos mais de nós, porque a nossa visão é curta. Era. Porque a partir de agora está acontecendo um romper aqui nessa igreja em nome de Jesus. Toda visão limitada cai por terra. E vai ser gerado no teu coração um coração de se entregar, se importar mais, se conectar com a igreja. E usar aquilo que Deus te deu para a gente cumprir essa missão aqui nessa cidade, na cidade da Ilhota, que tem gente da igreja que é da Ilhota, tem gente que é de Blumenau. Então, aonde Deus quiser fazer, nós vamos. Sabia que através das nossas ofertas e dízimos, você, como igreja, você oferta no mundo, em vários lugares do mundo? Você sabia disso? Os membros sabem. Porque nós ofertamos na Junta de Missões Mundiais, que é uma agência missionária da Convenção Batista, e está abençoando missionários em vários lugares do mundo, do Brasil também e aqui do estado também. Nós, como igreja, abençoamos uma obra, se não me engano, é no Rio Grande do Sul. A oferta que fazemos para a Junta de Missões Nacionais vai em direção a uma obra missionária do Rio Grande. Então, tudo isso é entender a si mesmo como o reino de Deus. E a gente precisa ampliar a visão. E aí tem um outro nível que vem mais acima desse, que eu preciso falar também, eu sinto-me impelido por Deus para falar. Nós, como reino de Deus, fazemos parte do reino que está no mundo inteiro. E eu pergunto aqui, na boa, quantos aqui, pelo menos nesse mês de agosto, mês que se passou, pelo menos uma vez durante o mês inteiro, orou por Israel? Levanta a mão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pouquíssimas pessoas. Se eu for aqui perguntar, quantos oraram pela igreja que está sendo perseguida agora? Tem irmãos sendo mortos, decapitados, mulheres sendo estupradas, irmãs nossas, crianças sendo assassinadas, famílias inteiras sendo dizimadas, porque estão levando o nome de Jesus. Essa semana tem um irmão nosso na fé, que eu não conheço pessoalmente, eu não vou dizer o nome aqui porque está gravando, mas é um homem que hoje é um jovem político que representa a gente lá, e eu conhecia ele antes dele ficar famoso. Tentei até trazer ele para uma conferência de jovens que a gente tinha aqui. E não conseguimos, que a data não fechou. Aí depois ele ficou famoso, lascou-se. Não deu mais. Eu falei para ele, puxa vida, tá vendo? Lá naquela época ainda dava, agora não dá mais. E aí essa semana, e ele está lá representando a gente, batendo de frente, levando o reino de Deus lá no meio político. E aí ele tem um curso aí que está rodando na internet. Sabe o que eu fiz? Eu comprei o curso. Sabe para quê? Vou fazer? Acho que não. Mas comprei para abençoar. The Chosen. Quem aqui já viu o filme do The Chosen? Abençoa, está abençoando gente no mundo inteiro, milhões de pessoas, bilhões, não é ou não é? Está agora na SBT, está não sei aonde. E aí? Eu pergunto para você, eu só vou jogar pergunta, não precisa responder não. Quantos aqui ofertaram no Angel Studios? Angel Studios é responsável pelo The Chosen. Uma vez eu fui e enviei uma oferta lá para o Angel Studios. Porque está multiplicando a obra do reino de Deus na terra. Um monte de gente sendo abençoada, encontrando Jesus, pessoas que nunca foram numa igreja encontrando Jesus, conhecendo o amor de Deus. Visão de reino de forma mundial. Pelo menos ore. Talvez oferte, abençoe os irmãos que estão por aí no mundo, sendo missionários em várias áreas específicas. A proposta aqui, gente, dessa noite, é que você dê mais um passo. Nesses 4 passos. Na sua disciplina espiritual, que é a base de tudo. No foco na sua transformação pessoal. Crescer em comunhão e ampliar a visão. O que nós estamos ministrando hoje aqui é uma baita de uma feijoada. Isso aqui é papo para discípulo. E eu sei que talvez tenha pessoas que, como estão parte da multidão, poxa, eu queria uma palavra para eu sair, poxa, feliz, alegre, sair daqui voando, aí daqui a pouco, terça-feira, está virado o chapéu velho de novo, porque não apanha do capeta.
pessoas fracas espiritualmente. E Deus me chamou para fazer discípulo. E vão sair daqui hoje homens, mulheres, jovens mais fortes, mais perto de Deus, que vão decidir dar um passo a mais em direção ao reino dos céus aqui na terra. Amém? Então vamos orar agora nessa direção. Puxa, pedir para o pessoal da música vir.